Olá, aqui é o Rafael em mais um Inclusão Total. E o assunto que eu gostaria de conversar hoje com relação ao autismo é a parte da questão afetiva do autista. Eu vou usar um exemplo de um ambiente familiar. Para o autista é bem desafiador a questão sentimental. Por quê? Porque o sentimento é abstrato. E para o autista, tudo que é abstrato, de início, é desafiador para sentir algo abstrato. O autista é tudo concreto, tudo palpável, é tudo visual. Então, para o autista reconhecer, identificar, entender que há uma pessoa que ele deve demonstrar um sentimento afetivo, que há uma pessoa que também tem um sentimento afetivo por ele, para ele entender essa relação, por exemplo, de pai, mãe, avó, avô, primos, olhar para essas pessoas com um afeto diferente por ser da família, é um pouco desafiador. Muitas vezes para o autista não há uma diferenciação de pessoas. É difícil muitas vezes, e muitas vezes demora um tempo para interiorizar que tal pessoa é meu pai, tal pessoa é minha mãe, tal pessoa é minha avó, tal pessoa é meu primo, e são pessoas que eu tenho uma relação afetiva muito mais próxima do que qualquer outra pessoa, por exemplo. E daí o autista acaba tratando todo mundo da mesma forma, como se fossem pessoas diferentes apenas morando na mesma casa. Né? Não há muitas vezes o entendimento e o reconhecimento afetivo do autista para outras pessoas. E não significa que o autista é frio na sua relação, é insensível. Não, significa que ele precisa de um tempo, às vezes anos, para entender essa questão emocional, essa questão sentimental. E muitas vezes ele imita outras pessoas na demonstração de carinho e afeto. Eu, como autista nível suporte 1, durante a minha infância, adolescência, eu observava muito as pessoas e tentava entender como que se demonstrava afeto, porque a minha visão é, como eu já disse, são pessoas apenas morando no mesmo ambiente, ou então essa relação de importância afetiva familiar não existia na minha mente, Então, às vezes, muitos autistas, nível de suporte 2 ou 3, ou até 1, são frios, não se relacionam, não demonstram afetividade. Mas não, na verdade, nós precisamos entender primeiro como funciona isso. Entender primeiro como que se expressa um sentimento. E como o autista é praticamente um aprendizado visual, é interessante a família demonstrar sempre o afeto, Seja com uma entonação de voz, seja com uma expressão facial. E se o autista permitir o toque, seja com toque, carinho, insista bastante, com um tom de voz repetindo, com ações visuais, para que ele possa entender que há algo diferente na relação familiar, há uma importância maior na relação familiar. E essa é a minha reflexão sobre a relação afetiva, sobre a questão sentimental do autista, que muitas vezes é desafiador. Muitas vezes é difícil expressar, mas não significa que não sentimos
Sentimos, mas ainda é um pouco confuso comparado às pessoas que não são autistas. Espero ter ajudado na reflexão. Eu sou Rafael, do Inclusão Total.